Agradecer a presença de todos e é uma honra receber o deputado Luiz Felipe Fiorento Bragança, que é conosco. Agora está voltando para a gente dar uma posição com relação ao momento político e principalmente o momento econômico que passa o país, que passa o mundo, né? Parece que está havendo uma reestruturação mundial da ordem econômica, sim, e política, geopolítica. Nós temos ainda aqui sérias propostas nossas de reforma tributária, que é uma relação da acordo do financiamento de justiça na nova base, e atuando, na medida do possível, minimizando a carga tributária que incide sobre o setor de serviços com essa reforma tributária que veio para nada mais como estudioso e já fez várias palestras em relação à parte econômica. Se seja uma de convidá-lo e a gente tem uma discussão daquilo que está acontecendo. A palavra é sua, Victor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos por estarem vindo hoje aqui conosco, todos que estão online também. Não sei se vocês estão escutando a gente bem aqui na sala, estão com todos os microfones desligados, não sei se a gente fala mais alto, fala mais baixo. Aqui, Você tá. Bom, eu tenho uma apresentação para falar da reforma tributária. Não sei se vocês querem que a gente adentre isso, mas situação pode ser curta, de alguns minutos, pode ser longa, de algumas horas, dependendo da qualidade das perguntas. Aí não é culpa minha, tá? A qualidade das perguntas é com vocês. Mas vou dar um contexto aqui, só para que estejamos aqui no mesma página. A reforma tributária ela foi aprovada sem nenhuma análise de impacto. O governo não deu nenhuma análise de impacto setorial ou até mesmo nas entidades federativas. Vão arrecadar. Então, a parte paga, então, a parte recebe. Não há análise de impacto. E o que vem depois da proposta? Então, quem aprovou certo. Não leu a proposta. Tá? Deixar isso bem claro. Eu sei disso porque eu estava na comissão de elaboração da proposta. E no dia seguinte, quando ela foi a voto, a proposta era outra. Foi entregue alguns minutos antes de abrir a sessão. 142 páginas. Então, todos aqueles que apoiaram a ideia de proposta de reforma tributária apoiaram às cegas. Não leram. Um apoio político. Vou deixar isso bem claro. Tá? Porque isso é um tema pacificado entre os parlamentares. Qualquer parlamentar honesto, qualquer ideologia, pergunta para eles se eles deram a proposta antes de terem votado favorável e se houve alguma análise de impacto daquilo que a gente é bom, que afeta praticamente todos os setores. Como você, em 15 minutos, vai oferir resultados ali de impacto, sendo que você não é um expert setorial, como deputado, não havia nenhum estudo prévio e os estudos só vieram a posteriori. Então, só por esse dado, seria necessária uma rediscussão. Só por isso. Só queria aproveitar essa iniciativa que você está dando, mas nós, naquelas audiências públicas que eram feitas no Congresso, nós nunca fomos convidados, o setor de serviço nunca foi convidado oficialmente. Olha, a gente vai entrar um pouquinho aqui no enredo, aqui na narrativa, e depois a gente vai abrir para discussão. Podemos entrar na questão técnica, a questão jurídica, eu diria que tem muitas coisas acontecendo juridicamente falando, nada que saia do direcional do governo, e também questões políticas, econômicas, mundiais, aí a gente pode também, no final da apresentação, a gente pode entrar para falar sobre isso. Pode abrir aí, então, Eduardo, compartilhar. Se você quiser continuar falando um pouquinho mais sobre essa parte primeiro, Do como foi ensejo. feito o processo. O processo ele foi conduzido da típica maneira que eles... Acho que é importante as pessoas saberem. Como é que foi? Foi feito um comitê, uma comissão de trabalho, o que é errado, já é constitucionalmente errado, tinha que ser uma comissão especial. Foi um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, qual que é a diferença? Uma comissão especial, eles precisam replicar o Congresso Nacional. Eles precisam replicar a representatividade do Congresso Nacional. Então tem que ter os deputados de São Paulo, os deputados de cada um dos partidos e dos estados. Tem que ter um mix.
E, numa comissão especial, você tem direito a voto, você tem direito a propor emendas, você coloca as suas emendas a voto do grupo. Então, tudo isso não foi feito no conselho, no grupo de trabalho. O grupo de trabalho pinça quem é favorável já à ideia da proposta. E já tinha uma ideia inicial da proposta. Então foram pinçados os deputados, e eu fui colocado aleatoriamente como o único deputado contra a proposta, por insistência minha, né? Era o maior grupo, venho do estado que tem mais população, contribui mais tributo, não tinha ninguém de São Paulo ali dentro desse grupo de trabalho. Eu era o único e eu era a voz dissonante. Então, e não tem direito a voto e não tem direito à emenda. Então, pronto, aí você já sabe para que é criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho percorreu o Brasil todo. E aí isso é fácil. Isso é muito fácil você percorrer o Brasil e falar que escutou as bases. Escutou diferentes setores, diferentes estados. Fala que escutou. No final das contas, está aqui a proposta. Como se aquela proposta refletisse de fato o que ele escutou na base. Na verdade, já era a proposta pronta, fez o semblante de fazer uma discussão nacional e empurrou goela abaixo do parlamento uma proposta que eles queriam, que era do interesse exclusivo do governo. Então, esse foi o enredo no qual foi aprovada a proposta de reforma tributária. Aí o que acontece? Na sequência dessa aprovação, os diversos setores da economia, serviço, né, que envolve comércio, indústria, a parte do agronegócio, todos eles começaram a fazer cálculo, começaram a fazer continha. E viram o seguinte: peraí, a gente vai levar uma paulada aqui. Todos os setores. No início do processo, o setor industrial era o que mais defendia. Não, isso aqui vai ser bom para a indústria, a gente está desindustrializando, correto? Mas, depois da proposta submetida, até o setor da indústria falou: peraí, isso aqui é ruim para a indústria também. E o que acontece? Hoje você tem uma unanimidade de praticamente todos os setores da economia são, vão ser impactados negativamente. Todas as entidades federativas, os estados e os municípios, todos eles vão ser impactados negativamente com essa proposta. Só existe um vencedor, que chama-se governo federal. E que, Ponto. Não inclusive, tem nenhum outro vencedor nessa proposta. Não vai dar dinamismo, não vai dar transparência, não vai dar facilidade, vai aumentar a complexidade, vai aumentar precatórios e dúvidas sobre o sistema tributário. A operação de você viver com dois sistemas complexos, e eu digo que o atual ainda é melhor em termos de estrutura do que foi aprovado. Você agir com esses dois modelos, eles estão achando, mas vai facilitar o cômputo. Não vai. A vida do empresário vai ficar mais complexa e muito mais vulnerável, porque você já tem um sistema que é duvidoso, que é o atual. Agora você vai aplicar um que não é implementável. Não sei se tem essa palavra, inimplementável. É difícil essa palavra, não sei se existe. Não é implementável. Tecnicamente ainda não se não resolveu é uma coisa essa. imexível. É imexível, é incomível, né? Então, esse sistema, novo sistema, tecnicamente ele não é viável, né? Tem vários entraves aí, discussões técnicas que estão simplesmente empurrando para debaixo do tapete. A gente pode até falar sobre algumas. Então, o que acontece? Se você já tem precatórios que são gerados no atual modelo tributário, agora você vai ter precatórios gerados no novo modelo tributário. Mas não é só isso. Porque aí você tem a conversa entre o modelo novo e o modelo antigo. Então você vai ter tríplice chance de você ter dúvidas sobre o sistema tributário. Não é dobrar a chance, é triplicar a chance de ter dúvidas sobre o sistema tributário. E eu vou explicar o porquê que esse sistema, o ensejo que eu dei aqui, que é uma premissa de que foi um processo político e não um processo técnico, ele Inclusive, então. só para tecnicamente, até hoje a gente não sabe qual é a alíquota e que tem que ser imposta, e o governo até hoje não definiu qual seria a alíquota de carga tributária que nós vamos ter, Exato. que era uma alíquota única, né? Até hoje. Aí é um problema do IVA. Eu estou falando. Vamos entrar aqui na apresentação, porque aí eu começo a dar um pouquinho mais de estrutura aqui no que eu estou falando. Você quer fazer depois a. Depois a gente faz. Depois a gente faz.
Olha, a reforma tributária, ela tem dois aspectos, tá? Ela tem o tema, que significa, o que significa IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Esse é o cerne do modelo. Como é que o modelo funciona? Como é que ele é diferente do atual? E tem uma outra questão, que é a estrutura. Então, não é que ela está só substituindo o modelo, ela está substituindo a estrutura tributária. Eu tenho muitas críticas sobre os dois. Só que essa apresentação eu me resguardo para falar da estrutura. É mais concernente à estrutura. Claro que o impacto do modelo, eu sou contra o IVA, tá? Acho que foi uma péssima decisão ter entrado nessa questão do IVA. Por quê? Poderia fazer outra apresentação só para falar mal do IVA. Mas o modelo IVA, na Europa, ele não dá os benefícios que a gente está buscando aqui com premissa, que é todas essas questões de transparência, essas questões de facilidade, essas questões de fácil implementação. O IVA, ele dá controle para o órgão gestor. Ele já é como modelo, um modelo de controle tributário, porque ele literalmente ele monitora todas as transações que ocorrem em toda a cadeia de qualquer setor produtivo, até mesmo na questão de serviço. Então, ele monitora, ele sabe o que está acontecendo dentro das empresas. As empresas têm que mudar do lucro presumido para o lucro real, para poder ter algum benefício do modelo. Isso é sine qua non, tá? Então, mesmo estão dizendo, não, não, os pequenos empresários, é narrativa. O modelo foi adiante, atropelando, eles vão ter que mudar para o lucro real, tá? Sair do presumido e para o lucro real. Então, o IVA, ele tem um efeito que é uma sobreoneração no setor, na questão de consumo. Por que ele é ruim? Porque você tem essa dinâmica. Se eu estabelecer uma alíquota muito baixa, ou muito alta, perdão, eu consigo contemplar os descontos que algumas entidades federativas vão ter dessa alíquota base, certo? Agora, se eu começar a ter isenção dentro do sistema, eu vou ter que aumentar essa alíquota, porque eu preciso arrecadar. Então, o governo ele pensa o que que eu preciso arrecadar, ele não pensa o que que é possível pagar. Ele pensa assim, o que que eu preciso para sanar as contas públicas? Essa é a minha prioridade. Não é atender o empresário e dar dinamismo à economia, nada disso. Então, o modelo IVA, ele inverte a discussão tributária. Ele fala o seguinte, o quanto que eu tenho de custo de Estado e como é que eu vou monitorar isso com o maior controle absoluto, e aí eu defino a alíquota, e se houver alguma isenção dessa alíquota, significa que eu vou estar arrecadando menos. Então, para eu contemplar essas isenções, eu preciso aumentar ainda mais a alíquota para aqueles que vão pagar. É a mesma coisa o inverso daquele que faz o gato no sistema de telecomunicações. E quem está pagando, quem não pega pelo gato, que é grátis, ele tem que pagar o excesso de carga. É o que está acontecendo em vários, sobretudo no Rio de Janeiro, tem muitas empresas que estão parando de operar porque não conseguem aumentar o preço para aqueles que podem pagar, porque tem muitas pessoas fazendo gato, né? Tem muita isenção. Então, o modelo IVA é isso, ele não contempla isenção. Ele não contempla isenção. E o que acontece na Europa? Eu vou entrar aqui no modelo. Então, esse é o problema do modelo IVA, tá? Agora a questão da estrutura. A estrutura é de planejamento central. Na Europa, existe o modelo IVA, só que a Europa é fragmentada em 27 países. E são 27 países, muitos deles menores do que muitos estados do Brasil. Então você consegue, dentro de uma circunscrição menor, ok, do, não vejo problema de ter o IVA. Você está ali limitado àquela cidade, ou aquele país que é pequeno, e eles querem ter um controle maior do que acontece dentro da sua região. Só que isso não é o que está sendo implementado no Brasil. O que está sendo implementado no Brasil é um IVA de modelo central, de uma autarquia lá em Brasília, que vai comandar toda a arrecadação. Não é que cada estado e cada município vai ter o seu centro arrecadatório com o seu modelo IVA funcionando e com as suas isenções ali equilibradas. Não é isso. Vai existir o clientelismo. Exatamente. O que está acontecendo? Eles estão olhando, eles falam que é o modelo europeu, não é o modelo europeu. A Europa não tem essa estrutura. A estrutura da Europa é extremamente descentralizada. É um IVA local. E tem países que têm isenções de tudo.
e são uma série de isenções para a sobrevivência de diversos setores, que são estratégicos para aquela região. Então, não é uma questão de guerra fiscal, é uma questão de sobrevivência do fator econômico das Muito mais dadas regiões. parecido na Europa o ISS do que o IVA, que Exatamente. é de prefeitura. Exatamente. E tem uns que não têm imposto de propriedade, tem outros estados que têm isenção de alimentos, tem a isenção de telecomunicações, isenção de eletricidade, isenção de praticamente todos os insumos de produção. E outros estados não. Outros estados, outros países, né, começam a tributar algumas partes ou menor. Então, os IVAs são adequados às localidades, tá? Então, a estrutura nossa, mesmo sendo contra o IVA, tem dois fatores de eu ser contra. O que que é o IVA? Mas mesmo se quiser implementar o IVA, já está da maneira errada, porque estão fazendo do ponto de vista central. Isso vai incorrer em perdas enormes para o Brasil. Enormes. Podemos ir adiante, Eduardo? Bom, vocês têm reclamado, né? O setor de serviço, o setor de comércio tem reclamado. Eu não sou o único que está reclamando. Isso eu posto manchetes aqui de diferentes jornais dizendo o que que eles acham da proposta. Então, isso, aliás, foi um apanhado até pequeno do que saiu na mídia. Foi uma reclamação geral. Podemos ir adiante, Eduardo. Serviços, também, que é o caso aqui, tem reclamado sistematicamente, pode ir adiante. São manchetes, né? Indústria, que antes apoiava, também está reclamando agora. Podemos ir adiante. E, claro, fim das MEIs, né? Fim das pequenas e médias empresas, ou menos da circunscrição tributária para as pequenas e médias empresas. Podemos ir adiante. Isso aqui foi um estudo, eu não sei se vocês participaram desse estudo, mas foi feito na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, foi um mês após a aprovação da reforma tributária. Todos esses institutos, Abras, FRAC, CNML, FEComércio, Associação Comercial de São Paulo, todos eles fizeram um estudo com relação ao impacto nas pequenas e médias empresas da reforma tributária. O que foi o resultado ali? Aí tem uma qualificação do que é o pequeno negócio, 95% das empresas, 95% das empresas são de pequeno porte, pequeno e médio porte, 30% do produto interno bruto, só que 60% do emprego. Está faltando estudo da CNS, acho que eu te mandar. Então, não recebi. Mas eu gostaria de acoplar aqui. Mas aqui o que está dizendo? Se o Simples for. Isso foi uma enquete, né, dos diversos associados. 29% vai fechar com a nova reforma. 20% vai para a economia informal, 18% vai reduzir a atividade. Então, isso aqui, só isso aqui, se nós soubéssemos disso antes do período de votação, certamente os deputados e senadores não votariam favorável. Está pressionando a minha classe Certamente. média, baixa e alta. Certo, isso aqui é certo. E só isso aqui, fora tudo que eu falei, estrutura, política, só isso aqui. Qual é o impacto? É isso aqui, ó. Então não vou votar favorável a isso. Porque isso aqui é eleitor. 61% dos empregos. Só isso. Então, olha o absurdo. E olha, até hoje, o governo ainda não deu um estudo de impacto. Até hoje, o governo não dá um estudo de impacto em qualquer setor com relação à reforma tributária. Bom, vamos adiante aí, Fernandes. Então, o empresário tem que se preparar, né? São dois sistemas ao mesmo tempo, uma confusão tributária, mudança forçada para o lucro real, que onera o custo operacional das empresas. Muitas empresas pequenas não têm como ficar monitorando isso, entradas e saídas, as notas fiscais e tudo mais. Fornecedores, todos eles terão que mudar para você ter algum benefício. Obviamente que eu não mencionei aqui que serviço, por exemplo, que não tem essa cauda longa, não tem essa rede de fornecedor muito ampla, qual é o benefício? Nós somos o fim da linha. Qual é o benefício? É zero. O benefício da reforma é zero, é só prejuízo. Então você tem mais custo operacional. Isso vai vir. Você tem um preço maior, porque a alíquota vai ser a maior do mundo. Eles não estão dando essas isenções, não estão acomodando isenções. E, claro, menos lucro, menos lucratividade. Eu tive até um grande fornecedor do Carrefour, não foi? Que mencionou que não vai tolerar aumento de preço de nenhum fornecedor por causa da implementação do IBS e CBS. Ele fez um comunicado para todos os seus fornecedores. Então, ou seja, o fornecedor vai estar certo.
Esse aí, ó. prestação de serviço, como é que é obrigado? Seu comunicado do Carrefour, só para Os vocês terem uma bancos ideia. fizeram a mesma coisa. Pois é, todo mundo vai empurrar para a O setor cadeia. de serviço bancário É. já estão sendo questionados. Pode expandir um pouquinho, desculpa. Buscando manter a relação sincera dos nossos fornecedores, o Grupo Carrefour informa não aceitará repasse de despesas financeiras. O aumento de cobrança, cada um vai seu poder de barganha. Aí agora está vendo uma paulada em todo mundo. Exato, aí nem todo mundo é igual. Quem é mais forte vai passar a paulada para a cadeia inferior. Pode diminuir um pouquinho. Vai todo mundo receber salário família. Exato. Bom, então aí está o comunicado dele. Atenção, fornecedores. Vai lá, vamos falar de reforma. Bom, vamos para o próximo, Heitor. Obrigado. Tá. Bom, vamos falar de. Eu mencionei como é que é na Europa, aqui é só um exemplo. A Europa tem várias isenções, as isenções são diferentes por país. As alíquotas são diferentes por país. E o que que esse governo está falando? Não, não podemos ter guerra fiscal. Espera aí, tem guerra fiscal na Europa? Tem sobrevivência. Por quê? Os custos de logística, de atendimento de mercado, de escoamento de produção, escoamento de vendas, varia mercado a mercado. Se você for ver qual é a melhor infraestrutura de distribuição, é a Alemanha e Holanda. Nem a França tem a capacidade de distribuição que a Alemanha e a Holanda têm. Então, o custo na França tem que acomodar esse custo superior de distribuição, não na França. Como é que ele faz isso? Diminui o alíquota em alguns produtos. Na Alemanha pode até aumentar. E vice-versa. Então, é assim que os países se acomodam. O que que tem lá, então, que é centralizado? É uma coisa só, que a gente podia já fazer aqui. Eles têm as regras. Então, as regras são uniformes. As regras são uniformes. E aí, cada país define as alíquotas, cada país define as isenções e acomodam os seus IVAs. Isso é o sistema tributário. Simples. Mas por que que não está adotando, então, essa estrutura? Temos um problema de arrecadação nos municípios? Temos um problema de arrecadação nos estados? Tecnologicamente atrasados, eles não conseguem cobrar? Nada disso. Já temos um modelo de arrecadatório extremamente viável, que está acontecendo nos estados e municípios. Então, estou falando, não, vamos criar uma estrutura nova em Brasília, tecnologicamente avançada, para arrecadar de tudo. No fundo, eles querem concentrar a arrecadação. Eles têm 2,5 trilhões de arrecadação pela Receita Federal, agora por esse comitê central, comitê gestor, vai dobrar essa arrecadação, vai para mais 2 trilhões de arrecadação, que são os 2 trilhões que ainda estão na mão dos estados e municípios. É isso que não faz sentido. Não faz sentido implementar algo mais complexo, que nunca foi testado e que não tem referência no mundo. Você quer fazer que nem a Europa? Quer implementar o IVA? Você adora o IVA? Gosta do IVA? Implementa que nem a Europa. Porque ainda dá chance de você ter vários setores isentos em diferentes localidades e você ter um fórum de discussão que é local. Agora, cada um do setor, não é só o setor de serviços. Imagina os grandes empresários, os grandes municípios, os próprios estados, eles vão ter que fazer fila no mesmo lugar. Vão ter que ir lá para Brasília, falar com essa autarquia, que são um bando de nomeados, nenhum eleito, não tem preocupação nenhuma com a opinião Como é que vai pública. ser a participação dos municípios nesse Essa é a grande discussão. Não tem clareza. Está uma discussão política. E não tem como acertar isso. Porque são 5.600 municípios. Podemos ir adiante, Eduardo? Bom, eu vou falar dos fraudes também. Bom, só para falar do comitê gestor, que é mais uma questão política, né? Mas lá tem um comitê gestor, são 54 membros, 27 membros dos estados e 27 dos municípios. Dos estados, ok, tem 27 estados, muito bem. 27 entidades federativas, ok. Só que você tem 5.600 municípios, com uma diversidade absurda em termos de índices socioeconômicos. Aí você vai pegar esses 5.600 e reduzi-los a 27. E aí você tem as confederações, CNM, tem uma outra federação dos municípios e uma confederação nacional, tem duas entidades ali discutindo como é que vão ser esses 27. Não vai ser. Não, simplesmente não vai ser.
vai terminar sendo aparelhamento, porque as confederações já são, essas concatenações representativas já são aparelhadas para representar o interesse do governo. Então, o que a gente espera é que toda essa autarquia seja aparelhada pelo governo. Simples. Então, é o que o governo quer. Então, como é que você vai atender as diferentes setores da economia? Com sua multiplicidade, sobretudo no serviço. Acho que o serviço é o que mais tem quinais de serviço. E é o que mais se desdobra em novas inovações, novas atividades. Você vai fazer fila numa autarquia que na sua frente vai ter um estado. Lá, ó, eu quero aqui meus 600 bilhões para o meu estado que arrecadou. Ah, não, mas está na fila aqui um setor aqui pequeno de serviço que está pedindo aqui um diferencial de alíquota para poder viabilizar o negócio dele. E do outro lado você vai ter um estado gigantesco também fazendo fila no mesmo ponto. Então tá Quer dizer, completamente o município inviável. vai perder poder. O município vai perder todo o poder. Eu tenho a mesma apresentação, só que para falar dos impactos políticos. Então, eu tenho peregrinado aqui em São Paulo para levantar os prefeitos e vereadores. Falei assim, vocês são escravos ou vocês são paulistas? Né? Não tem cabimento vocês entregar para Brasília todo esse poder. Não tem cabimento. As prefeituras não vão poder inventar taxas? Podem inventar taxa. Seria preocupação. Sim, mas claro, é o que vai acontecer. Não ter O que vai arrecadação, ela vai arrecadar. Então, ela Sim. tem o poder de criar taxas. É a única coisa que vai restar para eles. Sim, né? É. Inviabiliza muitas E o pior, eles não vão poder reduzir impostos, que seriam Só que impostos. taxa é prestação de serviço. Que serviço ele vai oferecer? É, Além daquelas que já estão. exato. Só se aumentar as atuais taxas. É. Então, toda a dinâmica de conversa econômica vai ficar travada. Vai ficar petrificada em Brasília, numa autarquia, o que que a autarquia quer, e aquilo projeta de dentro para fora, e seja lá o que Deus quiser. E esse seja lá o que Deus quiser significa, pode ir adiante, significa muita fraude. Né? E Temos clientelismo 5 modelos político. diferentes de fraude que o IVA comporta. E clientelismo político. Tal. Imagina Vai você ficar controlar. prendo isso. Se hoje já tem corrupção com 2,5 trilhões, você imagina com 4, sem nenhuma transparência. Aí você imagina que você arrecadou do Estado, que é isso que o planejamento é esse. E uma das razões que o atual governador aqui de São Paulo apoiou é porque o pessoal da política, claro que fez uma força lá, o Kassab, Marcos Pereira, que fazem parte do governo dele, falam assim, não, não, isso é bom, e ambos não entendem nada do tributário. E se não entendem do tributário, entendem menos ainda de finanças e economia. Isso eu garanto para vocês, tá? Não estou aqui fazendo proselitismo, não. Eu confio. É uma, um atestado. Mas de política eles entendem muito. Então, falando, vamos empurrar isso aqui. Empurra, Tarcísio, vai lá, pede voto. Tarcísio foi lá, pediu voto. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Ele não conseguiu converter nenhum voto do PL, os que já eram convertidos eram votos do PL, mas que votam o PT, tem uma parcelinha lá do partido do PL que vota na esquerda, então o PL fechou questão contra a reforma tributária. Os outros partidos entraram nessa boiada, foram levados nessa inércia. Mas o que que a gente aprovou no fundo foi um modelo sem a gente ter visto não só os impactos, mas por que o Tarcísio então pegou o telefone? Como é que ele foi convencido de que isso era um bom modelo? Assim, porque agora a tributação não vai ter, vai ser no destino. Então não vai ter mais aquele compartilhamento, fica uma parte na produção, né? O split do ICMS, uma parte é onde foi produzido e uma parte vai para onde foi consumido. Não, agora é 100% onde foi consumido. E São Paulo é o maior estado consumidor. Aí ele levantou a luzinha, então a gente vai sair ganhando com essa proposta. No começo, não. Mas é que tá, eu conheço Brasília, eu posso atestar que eles não estão fazendo essa reforma tributária para atender São Paulo. Qual é a chance que os números que eles vão dizer o que arrecadaram em São Paulo foi de fato o que foi arrecadado? Ou o que foi arrecadado no Maranhão? Qual é a chance? Eu diria chance zero. Não vai ter transparência nenhuma. Assim como vocês acreditam que com o IBGE, que 4,5% é o índice de inflação? Vocês assinam embaixo que 4,5% é índice de inflação? Isso é IBGE, hein? Que é aparelhado pelo governo. Imagina agora.
que é um sistema completamente tomado pelo interesse, empurrado politicamente pelo governo. É para sistematizar o que já ocorre. Estados produtores, o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, desviarem para o Norte e Nordeste, onde os esquemas imperam, sem nenhuma transparência, com controle absoluto do desvio. Atualmente, eles têm que passar pelo Congresso, o Congresso tem que aprovar, o governo tem que corromper lá uma parte dos parlamentares para apoiar o plano do governo, os desvios já estão embutidos nesses repasses, cheio de jabuti. Agora, com isso aqui, automatiza. Não preciso mais do Congresso. Mas em vários sentidos, não só no sentido O comitê arrecadatório, substitui o Congresso. totalmente. Totalmente. A discussão, como já substituiu todas essas autarquias, no fundo, foi uma mobilização de sair do parlamentarismo, que era o que estava na Constituição de 88, que muitos falam, parlamentarista e tal. Mas ao longo dos anos 90, o FHC fez várias agências reguladoras e não parou de fazer agência reguladora. Cada setor da economia tem uma agência reguladora ali. Quem é que nomeia para a agência reguladora? O Poder Executivo. E o que que a agência reguladora faz? Regula o setor da economia, ou o setor de alguma causa, algum tema, como questão ambiental e tudo mais. Então, peraí, o que que o Congresso faz? E de quem que era? Quem fazia isso antes de ter as agências reguladoras? Era o Congresso. Aí sim, então hoje nós não temos mais um Congresso. A verdade é essa. Tá- a gente não está vendo o que está acontecendo, mas nós temos um super presidencialismo, concentração de A poder. aprovação do orçamento anual era fictício, agora vai ser mais fictício ainda. Vai ser invisível. Invisível Vai ser totalmente. invisível. Totalmente. Não precisa. Qual o maior problema do governo PT? Eles, toda vez que eles sobem ao poder, no ápice do poder deles, eles tinham o quê? Quase 100 deputados, 110 deputados. Eles têm isso até hoje. Eles têm 120, computando os outros partidos da esquerda. E os outros 300, 400 deputados, de onde vêm? Não são esquerda. E eles entenderam que aquilo é o limite deles. É o limite histórico de representação eleitoral. Então, eles estão sistematicamente, sempre que eles são eleitos, eles querem implementar o plano, mas depende do Congresso. E o que eles precisam para convencer o Congresso? Corromper o Congresso, comprar o Congresso. Mas, bom, com um modelo centralizado, em que eu não tenho transparência, eu não vou precisar do Congresso. Passa tudo pela máquina arrecadatória e já é distribuído porque já tem lei de distribuição. Todas as receitas que voltam, elas voltam carimbadas. Você vai usar para isso, você vai usar para aquilo. Então, literalmente, também a autonomia dos prefeitos e governadores é zero. Eles têm uma parcelinha do orçamento que eles podem manipular. Tudo vem de cima, já carimbado. E os esquemas já vêm carimbados também. Tudo está no orçamento. Senão o TCE e o TCU pegam. Tudo está no orçamento. A corrupção está no orçamento. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazendo a corrupção que antes passava por esse processo humano, sistematizando. Agora, independente disso, isso é minha palestra para os prefeitos e governadores. Mas a minha palestra sobre o sistema tributário para os empresários é mais voltada ao impacto nas empresas dos setores. E aqui eu estou também já apontando, vai ter fraude, como na Europa. A Europa está convivendo com 5 tipos diferentes de fraude há mais de 50 anos, tá? Há mais de 50 anos que tem esse tipo de fraude. Agora, Cadê minha gente? juridicamente, com relação ao problema do comitê, já que os municípios não estão participando, não existe uma questão jurídica para poder forçar a participação do município para que o governo não desrespeite a PEC que foi criada? Como também, por exemplo, na folha de pagamento. A folha de pagamento foi colocada na PEC e que 120 dias seria apresentado um projeto de desoneração da folha. Não foi feito até agora. Nunca vai vir. Com esse modelo previdenciário, não há como você sustentar tributariamente o atual modelo previdenciário. Não há como. A gente Mas tem que digo, mas sair. a PEC está dizendo que precisaria apresentar uma proposta. Eles É, não apresentaram, não feriu a PEC. se o quê? Se por acaso não apresentarem, como vai financiar a Previdência, é isso? Não, porque está escrito lá, PEC, foi aprovada a reforma, de que 120 dias o governo deveria exigir apresentar uma proposta de desoneração da folha de pagamento. Uma proposta, Sim. independentemente de qual seria a base, etc. Tal.
E não foi feito isso, não foi contemplado na PEC. Não desrespeitaram a Constituição quando fizeram isso? Eu acho que você tem um argumento aí. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se já passou o prazo, com certeza. Eu acho que sim. Precisa rever isso aí. Nós estamos estudando isso. Mas eu já digo, esse modelo previdenciário, se a Ah, sim, redução de isso não vai- folha não, isso aqui, não contemplar uma mudança do sistema previdenciário, da base tributária, não há como, não há como, porque aí não é uma dinâmica de como arrecadar e aonde gastar. É a dinâmica de infraestrutura e de tendência, porque você tem uma a parcela maior da população está envelhecendo e está se aposentando, e uma parcela menor está contribuindo pela CLT. Isso sim, isso a gente... E tem todos os insumos para contribuir menos para a CLT e todos os insumos para ter mais aposentados vivendo muito mais tempo. Inviável. Game over. Então não tem como você equilibrar essa atual previdência. Tem que sair do sistema estatal, de esquema de pirâmide, que é o atual modelo, para um sistema de capitalização individual. Se não for por aí, se não estiver contemplando isso, esquece. Aí o sistema tributário inteiro vai para financiar a previdência. Não vai sobrar nada. Não há como. Essa tendência é estrutural, é de comportamento humano, é de urbanização, é de uma série de fatores aí que geram menos contribuintes na base e mais aposentados no topo. Então tem que sair desse modelo. Então, só para adiantar aqui um outro Não, tema, tá? Outro. Esse é outro assunto. Tá, então, em questão de fraude, a gente está falando aí, Europa convive com 150 bi de fraude todo ano, tá? Com a mais alto grau de tecnologia aí para driblar, para verificar, para monitorar, porque são os próprios países é que fazem esse monitoramento, e eles não conseguem. Eu acharia que tem um impacto no PIB ali, né? Se não me engano. 5%, 0,5%, 5%, 3,6%. E a Suíça não está isso. Está no total. Então, mas a Suíça não faz parte da União Europeia. Isso. Então, outro. E o sistema tributário lá é diferente. No sentido que existe o fórum é popular. O fórum tudo é popular. Então, eles não têm aumento de Itália tá imposto. mal, Não tem- Dois. A Itália está bem mal. Romênia. Então, Romênia Ele está liderando aí. Agora, só para vocês terem uma ideia, 0,5% do PIB é o dobro do que a gente gasta hoje. Se for replicar assim, vamos supor, 0,5% do PIB em fraude no Brasil. É o dobro do que a gente gasta em defesa nacional. Todas as nossas forças armadas é 0,5% do nosso PIB. E o que tem de fraude no sistema é o dobro disso. Só para dar um parâmetro aqui. É por isso que esse sistema não é para agilidade da economia. O IVA é para controle. E a estrutura que eles estão colocando é para ter mais controle aí, para planejamento central. Modelo soviético, literalmente. É isso mesmo. Podemos ir adiante, Eduardo. Então, a Europa convive com isso, né? Não resolveu, continua sendo um problema para eles. Mas aqui, eu estou sendo sarcástico aqui, né? A gente tem que ter fé, porque a gente tem tecnologia das maquininhas, né? TSE. Tem o Pix. A tecnologia do TSE é melhor do que Silicon Valley, melhor que a União Europeia. E para resolver todos os problemas de fraude, não vamos ter fraude nenhuma. O modelo vai estar perfeito. Sarcasmo total aqui, amigos. Eu sei que o ambiente não é o melhor para isso. Mas o que fazer, então? Isso. O que fazer? A gente tem alguns passos aqui que são fundamentais para serem defendidos. Tá? Qualquer novo governo, não é só governo, não é só presidente. É senador, governador, deputado, né? Nós temos que... Tudo bem? Como é que tá, Mal? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Então, o que nós estamos propondo aqui é uma cadência necessária para você ter um país viável. Eu vou dizer por quê. Reforma administrativa. Isso é fundamental para qualquer governo. Você poder equilibrar a conta. Hoje você não pode equilibrar a conta. Você não pode reduzir gastos. Ao contrário, eles estão sempre querendo aumentar os gastos. Se eles estão sempre querendo aumentar os gastos e tem uma série de travamentos em todo o funcionalismo público, você não consegue diminuir o funcionalismo se você arrecadou menos, você engessou e gerou um problema de financiamento desse buraco. Então, reforma administrativa para equilibrar. Nenhum sistema tributário se sustenta
sem reforma administrativa. Isso tem vários itens aí compondo isso aí. Mas já está pacificado que uma reforma administrativa é necessária. Então, o próximo governo precisa defender isso. Mas agora, vamos entrar para os outros itens, que são, ao meu ver, o início do desmonte do que foi feito pelo PT. Primeiro, teto de gastos. Precisamos reimpor o teto de gastos. O teto de gastos era uma boa regra, não era uma regra ruim, era uma boa regra, que conclamava o Congresso Nacional se por acaso precisasse uma revisão. Ou você estabelece o que eu vou gastar, porque eu tenho uma projeção de arrecadação, trava aquilo, e à medida que o plano vai desenrolando, você monitora se você está próximo disso, está mais, está menos, vou ter mais arrecadação, posso gastar mais, vou ter menos arrecadação, vou ter que reduzir custos. Se por acaso houver uma saída muito grande ali do que foi projetado, você reconvoca o Congresso e fala o seguinte: agora meu plano até o final do ano é esse outro. Era assim que era o teto de gasto. A regra era muito parecida com o board de uma empresa. Você estabeleceu uma meta de receita para o ano, quanto lucratividade, como é que a empresa vai estar fazendo durante o ano todo. Se houver algum ajuste, acontece nas reuniões de board, vocês aprovam ou não. O Congresso podia não aprovar. Então, existe essa possibilidade. Muito bem, eles substituíram, então temos que recriar o teto de gastos. Mas eles acabaram com o teto de gastos e criaram o que? O arcabouço fiscal. O que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal, ele garante gastos de 0,5% a 2,5% do PIB ano, independente de arrecadação. Então, ou seja, os gastos do governo vão aumentar em 0,5% até 2,5%, independente de arrecadação, que é o que está acontecendo agora. A gente já está em mais de 500 ou 600 bi de gastos. Aliás, gasto muito mais do que isso. A gente está gastando muito mais do que 2,5%, tá? O governo está fazendo pedalada fiscal, então eles atropelaram até o teto deles. Eles propuseram 2,5% do PIB. Nas estimativas do próprio TCU, não oficiais, claro, mas os juízes ali vieram falar com vários deputados e falaram assim: ó, no nosso cálculo aqui, dado as pedaladas fiscais que estão sendo geradas por diversos mecanismos, desvios do Itaú, do IPTU não, do Itaipu, esses nomes indígenas, temos que acabar com isso, né? Esses nomes indígenas aí que estão no Brasil. Estou brincando aqui, amigos, estou brincando. Mas é como Itaipu, Itamandaré, Itaipu, fica tudo Pode acabar confuso. com o molusco também? Mas, enfim, Itaipu, tem desvios de Itaipu, centena de bilhão ali, né, que acontece. Itaipu, que é binacional. Isso Itaipu, fora Correios, Petrobras, todos os desvios de função. Então, o que eles estão, de fato, gastando? Gastando 4% do PIB, o dobro, praticamente, do teto, que eles mesmos estabeleceram. Eles mesmos estabeleceram 2,5%, estão gastando o dobro via pedalada fiscal. Então, temos que reimpor o teto de gastos, acabar com o arcabouço fiscal, acabar com isso, já acabou, de fato, mas vamos acabar legislativamente. Regra do CARF. O CARF era um conselho que, se houvesse alguma disputa sobre alguma regra tributária, o CARF dava o benefício da dúvida ao contribuinte. Agora é o contrário. Agora, inverteu. E o que acontece? Fala assim, mas aqui na prática, só o brasileiro pensa assim. É por isso que está atraindo só 40, 50 bi de dólar ano. Se tivesse regra do CARF honesta, como era antes, em que se houver o benefício da dúvida, se a regra não é clara, o benefício da dúvida é o do contribuinte, hoje tá o benefício da dúvida, quem ganha é o próprio governo. Se o próprio governo ganha nas lambanças que ele faz, qual o incentivo para ele fazer a coisa certa? Não tem incentivo para fazer a coisa certa. Então, ele quer até manter as leis ambíguas para gerar uma disputa, e se na disputa ele ganha. Então, as grandes empresas multinacionais, o capital internacional que está em abundância, não entra no Brasil como deveria entrar, porque a regra do CARF é essa aí. Então, isso aí precisa mudar. Não é uma coisa difícil, porque muito deputado também não entende bem, mas é fundamental que a gente reverta isso. E olha, o quinto item, precisamos travar a implementação da reforma tributária. Simples. Travar a reforma tributária. Não podemos ir adiante com essa implementação. Ela é destrutiva. Ela vai gerar impacto negativo para o Brasil. Já está gerando.
já está gerando. E eu desafio os proponentes que perguntavam, se qualquer um deles fala assim, então tá bom, eu tenho 100 mil reais aqui, eu vou deixar na renda fixa ou eu vou abrir um quiosque com uma projeção de vendas de tanto, que é as métricas que a matriz de uma franquia me dá. Em tal localidade, se eu investir tanto, eu vou ter em tal lugar com tais métricas, eu vou ter tal retorno. Então, você me projeta um retorno de uma franquia que é relativamente seguro, porque já tem todo o modelo de negócio já comprovado. Em quanto tempo eu vou retornar esse dinheiro? Eles não sabem dizer. Eles colocaram 50 anos. Como é que você vai calcular retorno sobre investimento no atual modelo tributário, sabendo que você vai ter uma reforma tributária durante 10 anos, fazendo essa substituição, em que você não sabe as alíquotas, não sabe os impactos, se você ainda vai estar até o seu negócio viável na sua localidade. Porque a sua localidade, como eu mencionei na questão de estrutura, ela talvez não tenha a equação tributária necessária para você ter um negócio que seja sustentável. E você não sabe se isso vai mudar com a reforma tributária. Então, a visão de investimento hoje no Brasil está de curtíssimo prazo. O dinheiro que está entrando não é um dinheiro de grande qualidade, que é daqueles grandes fundos de pensão. Eu até menciono que a liquidez internacional hoje está na base de 600 trilhões de dólares, né? O Brasil é 2 trilhões. O PIB mundial é de 100. O Brasil é de 2, PIB mundial de 100. O capital circulante é de 600 em diversas estruturas de mercado financeiro. Cadê esses 6? Cadê 100 para cá? 100 bi de dólar. Ele está com metade disso. Cadê 200 bi de dólar? 300 bi de dólar, que eu acho que seria o mínimo se a gente tivesse um país estável, tributariamente estável, com previsibilidade jurídica. 300 bi de dólar, tranquilo, dando a liquidez que você vê aí no mercado internacional. Cadê? Então não tem, sumiu. O governo prefere controle do que viabilização de uma economia pujante, de fato, e tributar a classe média brasileira do que atrair capital internacional para financiar todos esses planos sociais que ele tem. Então, na verdade, é essa. A gente está tomando de assalto um território Você não acha e que controlando esse território. Eles não estão querendo viabilizar a classe média, expansão da riqueza, estão nada querendo disso. acabar com isso? É, quer acabar com as disputas políticas e, eventualmente, os oligarcas viram parte do sistema, que a gente já está vendo, né? Os grandes empresas financiando o governo como Lula. Isso, eu já trabalhei para o Cisneros, nos Estados Unidos. O Cisneros se sentiu traído pelo Chaves. Ele fala, fui traído pelo Chaves, ajudei o Chaves. Claro que você ajudou o Chaves. Trouxa, não sabe o que é o processo. Você faz parte do processo no início, uma vez que está consolidado o poder, ou você está junto, ou você está fora. O Putin, por exemplo, todos os oligarcas que estão lá estão abaixo do Putin. Ai de você falar alguma coisa ou ser um rival político, some. Na China, a mesma coisa. Você passa por uma reclimatização. Então, todos eles acham que vão ficar ricos com esse novo modelo. Talvez, até o governo achar que você é um rival. Até esse ponto. Mas, Ou vira enfim, sócio? vira sócio. Então, essa questão de parar essa implementação, ela é fundamental. E ela é possível. Ela é possível. Tá? Uma vez a gente tendo aí uma Como legislatura. você acha possível? Através do judiciário ou através Não, não, de leis? através de vocês cobrando. Porque a consciência, todos os setores já estão vendo. E muitos deputados, sobretudo aqueles que botaram o dedinho lá sem ter lido, ou ao menos foram tomados aí pela onda política, eles estão vendo que erraram. Incluso o governador de São Paulo, tenho certeza que ele adoraria rever isso, só que sem muita publicidade. Mas a cobrança tem que existir. Se os setores ficam quietos, não, tá tudo bem, eu não vou falar nada porque, não sei, não vai funcionar, ou pode ter retaliação, então, meus caros, a tsunami vai vir. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que é possível construir uma, Você uma não acha que a barreira economia digital vai resolver esse problema do quê? da tributação? Porque a economia digital hoje você não consegue, está na nuvem, você não consegue ter uma nota fiscal, porque Hum, tudo baseado na nota fiscal eletrônica. sim, Endeusar a nota fiscal. Se não tiver nota fiscal, não tem arrecadação. E nesse movimento digital, não tem nota fiscal. É tudo transferência de recursos. sim.
Eu acho que, tecnicamente, a economia digital vai forçar uma barra, porque não vai ter arrecadação para pagar as despesas. Isso é por isso que eles querem fazer o Drex, né? Porque Sim, eles falam o seguinte: vamos ter aqui uma grande parte da economia que não vai conseguir sobreviver com essa complexidade tributária e regulamentar e que vai operar na informalidade. Aí, então eles têm a solução que é o Drex. Se o Drex for só uma opção, a informalidade ainda sobrevive, porque eu opto em não usar o Drex. sim. Vou usar Bitcoin, vou usar qualquer outra moeda tokenizada. Ou qualquer outra coisa em blockchain. Por isso, Não Drex. Só que eles não vão fazer isso, tá? Isso é garantido. Eles vão forçar o uso do Drex. Não vai ter outra moeda possível de circular senão o Drex. Isso está sendo. O real só. Sobe completamente. Perfeito. E o crime organizado dos espécies? Como é que faz isso? Passei dinheiro do chão. O crime organizado no Brasil, eu não sei como é que ele vai. Hoje ele está usando todos esses subterfúgios, né? Bitcoin ou mesmo dinheiro, ouro, tudo que não passa pelo sistema digital bancarizado. Então, o que eu acho? Ele vai se opor ao Drex, como ele está se opondo ao Pix, né? Monitorar o Pix acima de R$ 5.000 e tal, agora já gerou um efeito assim, porque boa parte da economia, alguns estimam já que a gente já está com uma economia informal de 40% do PIB, 30% do PIB, que é o que a gente tinha no final do regime militar. O país estava totalmente fechado. Já tínhamos isso de economia informal, só que lá a economia informal era livre, não tinha tecnologia o bastante para travar ela. Agora tem. E vai ser um embate, eventual vai ser um embate. Mas isso é natural que esse embate se trave, não é uma coisa que agora é a discussão. Mas acho que o Drex Agora, não vai conseguir reverter os processos e obrigar, porque é a mesma coisa que hoje estão querendo controlar a internet. A internet é bobagem quem falar em controlar a internet. A internet é o que nem um oxigênio. é, Você não tanto tem. que telecomunicações, internet, tudo na China, por exemplo, ela não é tributada. É, Então não tem custo de chamada, não tem nada. por isso que é É, difícil você é controlar uma isso. ditadura, exatamente. Mas eles entendem, assim como poucos entendem, quem você desonerar o capital, por exemplo. Essa questão de dividendos, imposto sobre dividendos, tá? Isso é uma besteira você tributar o capital, porque o capital tem que ser visto como sendo um insumo de produção. Então, se você tributa o capital, ele sobe e muda, mas quando ele é usado, ele repassa o custo dele para tudo que ele faz. Então, é um imposto invisível. Você começa a tributar dividendo, começa a tributar IOF, tudo isso afeta, Pois a é. economia fica mais cara e você não sabe de onde está vindo. É porque está sendo cobrado na estrutura. Então, a gente tem que começar a pensar nisso aí também. Como é que você desonera a estrutura de geração de riqueza. Agora, como é que a gente pode pegar? Porque hoje um fator importante para essa reforma não sair são os municípios. É. Não tem condição de os partidos se unirem e fazer uma massa bem Não, forte em não, defesa do não, não. Tem que direito. ser pelos prefeitos. Não, tem Então, que ser pelos prefeitos. pelos prefeitos. Os prefeitos, a gente consegue mobilizar a prefeitura, mobilizar vereador, para falar, ó, isso aqui vai ser ruim para a gente. Então, já O falando isso. prefeito é que tem que falar, começar a É o falar. prefeito. É o prefeito. O que é importante? Quando eu vou visitar uma prefeitura, eu vou visitar uma prefeitura e eu visito também uma associação comercial daquela cidade. Eu tenho uma apresentação para a prefeitura, como é que vai ser o impacto nas prefeituras e como é que vai ser o impacto para o comércio e indústria que está ali local. Então a adesão é total. Só que eu sou um deputado peregrinando formiguinha. O que a gente teve agora, faz o quê? Um mês que foi já aquela apresentação lá no PL? Foi no início do mês. Então, eu notifiquei o nosso partido, que acho que é hoje o maior partido do Brasil, primeiro ou segundo, notifiquei o partido e falei, olha, eu estou fazendo isso. A adesão é 100%. 99,999%. Teve uma cidade que era do PT que falou, não, não, eu vou seguir o plano de Brasília. O resto tudo entendeu o problema. Então o PL falou, vamos fazer disso a nossa bandeira. Então, um partido é provável que tenha agora. Um partido lá, o maior partido, tem menos de 10% do parlamento. E onde é que estão os outros 95% dos fundos partidários, fundo eleitoral?
tá? Então, os outros 10% está na esquerda. Então, você tem 10% da direita, 10% da esquerda. Cadê os 80% de fundo eleitoral? Está no centrão. E quem é que aprovou essa proposta? Republicanos, PSD. Chama o Kassab aqui para ele apoiar, então. Se vocês são contra a proposta, chama o Kassab. Faz assim, ó, somos contra a proposta, para a implementação e vamos fazer uma rediscussão disso aí de uma maneira honesta. Chama o Kassab, chama o Marco Pereira, aí vocês engajam com o partido. Eu já consegui o PL, PL vocês vão ter. O novo também vai estar junto. Agora, os outros, a cobrança tem que ser dos setores de economia, das prefeituras e vereadores com os líderes partidários. Aí eles começam a ver isso como sendo, opa, vamos achar um meio de a gente dar uma abafada aqui na implementação e vamos rediscutir isso numa própria legislatura. E olha, já resolveria, o atual modelo, se já resolveria assim 90% dos problemas, só acabando com a substituição tributária. Se os prefeitos apoiarem Mantém a cascata, mantém todos esses outros problemas. essa Mas você proposta, fala assim, não tem mais substituição tributária. A tributação é no destino, como é a proposta que foi aprovada. Então, hoje a gente faz o split, esse negócio de substituição, quanto que é aqui, quanto que é ali. Não, é só o destino que vale. Então, pronto, você já elimina um monte de problema aí. Só que eles não querem falar disso, porque eles entendem que temos um problema no sistema tributário. Então, como é que a gente. Então, politicamente, é uma oportunidade. Uma oportunidade da gente propor o que a gente quer e ter muito mais poder no resultado. E é isso é o que a gente está vivendo. A gente não fez a discussão honesta durante o período. Na verdade, o que a gente fez? A gente tem que dar uma chance mas aqui. não tem que procurar judicializar esse processo. Vai ser judicializado, com certeza. Agora, o prefeito tem que estar junto. mas o STF está junto no plano de governo. O STF está junto no plano de governo. Então, você vai judicializar com quem está junto no plano de governo e quem está judicializando Nós estamos sabe. judicializando. Pois é, mas quem ali, qual os ministros do STF que entende de modelo tributário? São poucos. Mas eu entendo só numa E coisa. qual que é a sua força relativo a todos os partidos? Mas É isso, judicializando, a você gente tem que coloca pensar em poder de movimento. barganha, é isso. Eu quero dar políticas que não quero antagonizar, eu quero dizer o que é efetivo. Tá? Para isso aqui ser efetivo, os setores precisam falar com os prefeitos e vereadores e partidos, que é onde está o voto. E aí convencer da base. Não adianta ir lá no Não. STF esperar que, sim, eu vou rever tudo que foi feito aqui. Não, eles fizeram um processo de um ano aqui, como uma judicialização vai. É por isso. Pode judicializar, tem que judicializar, mas para ser efetivo, você tem que ter já uma base convencida. Para ele falar assim, eu acho legal isso que eles estão propondo, vamos realmente frear. Porque eles são os culpados de terem implementado. E não fazem, eles também não fazem ideia. Muito provável que o juiz fale, puxa vida, mas vai gerar todo esse efeito. Eu tenho, na outra apresentação que eu tenho para os prefeitos, eu mostro o que aconteceu com a União Europeia. O que aconteceu com a União Europeia foi diversos países da União, os países mais sofisticados, tiveram concentração e migração, concentração de atividade econômica e migração populacional. Os mais fracos tiveram desindustrialização, queda de PIB e queda populacional. E continua. Até agora, a projeção para 2050, 2017 até 2050, é de queda brutal populacional em diversas áreas da União Europeia, por causa dessa dinâmica. Não é a questão tributária, em que pese contribuir um pouco, mas foi a questão da união monetária. Eles perderam o poder de ter a sua própria moeda sendo regida pelos seus países. É tudo regido pelo Banco Central Europeu. Então, houve uma união monetária, os juros é o mesmo para todo mundo. Então, isso inviabiliza negócio nas áreas mais pobres. Então, Grécia perdeu, Portugal perdeu, Espanha perdeu, Itália, então, metade da Itália, né, colapsou, só concentrou no topo, França também. Então, Do fundo de participação de municípios não vai existir, de uma certa forma, porque não tem uma previsão, uma sigla qualquer que seja esse dinheiro. Considerando que, sei lá, não, acho que mantém. mas onde virá esse dinheiro? O Fundo de Participação Municipal vem do imposto de renda. Boa parte do fundo é do imposto de renda. Então não é do. Mas também tem contribuição. Cada um contribui uma parcela.
Então, Porque continua. 90%, a última vez que eu li, 90% dos municípios vivem de fundo. Sim. Eu não sei se o número é esse, mas é um Mas número é grande. bom. É um número grande. E a maioria desses está lá no Norte e Nordeste. Por exemplo, aí é um bom dado esse levantar, eu devia trazer aqui. Sul, Sudeste e São Paulo, a população que. Eu tô falando de eleitor agora, não de prefeitura. Mas o eleitorado de São Paulo, por exemplo, é de 9 a 11% depende de algum repasse do Estado. De 9 a 11%. No Norte e Nordeste, a média é de 75 a 90%. É o dia da cidade que tem dinheiro e o dia da bolsa. Exato. E aqui em São Paulo é onde tem o maior número de cidades autônomas, que não precisam do Fundo de Participação Municipal. O maior número está aqui. E o maior número de cidades aqui, aí acho que é Amapá, Acre, tem sim, cidades que é 0% de receita local e só repasse do Fundo de Participação. Eu falo isso para eles. A dependência, mesmo para São Paulo, a dependência do repasse federal vai pular de 45% da média para 80%, 90%. Então, é comando absoluto de qualquer cidade. Aí, ó, se você não implementar lá o plano que a gente elaborou aqui, ó, você não recebe o seu, tá? Então, isso tá para vir. Nessa linha do cronológico. Para se identificar, inclusive, para ele conhecer o Armando, qual é a sua Ah. representação? Armando é do Sindiprom, que é o Sindicato do Estado de Representação de Eventos, principalmente eventos de negócios. Então. Feiras, Pegar aqui o material. Sim. Esse ano, nós, no Brasil, o setor representa mais ou menos 2.000 feiras, 1.200 do setor de agro e feiras multissetoriais e 800 feiras na área industrial e serviços. Movimentação da feira, não é? O que a feira vende, gera de negócio R$ 1 trilhão contabilizado. Maravilha, hein? A feira deu certo no Brasil e agora, na volta da pandemia, ficou mais uma vez provado que ela é presencial. Todos os processos de digital e tal não caminharam. As feiras tiveram uma mudança de posição, de ação, que hoje a feira não dura só os 3, 4 dias. Cada feira hoje de setores fortes da economia, eles têm uma comunidade. Então, eles se falam perenemente. Eu diria, hoje eu estava dando uma entrevista, sempre falei, acho que a feira é como o carnaval, tem o dia da apoteose, que são os dias da feira, que é um ponto de encontro. Deputado, a feira é um lugar muito democrático de negócio, são todos os concorrentes juntos. Isso é uma outra coisa, verdade. uma força dos setores. Não vou tomar muito seu tempo. Não, Não, mas é eu importante. já participei de várias feiras também. Esse é Obrigado. o calendário das feiras Ótimo. brasileiras desse ano, primeiro e segundo semestre. Bom, muito obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Bom, só para Somos terminar. pagadores de ISS. A minha preocupação é, depois de 10 anos brigando com a Haddad, eu consegui 2,5%. Vou pagar 27%? Quem vai pagar 27%? Olha, que ele reclame vai fazer? agora com esse comitê gestor lá em Brasília, que eu não faço a mínima ideia quem vai ser Não vai ser mais o Haddad aqui, certamente. Então, agora, esse aqui é o pior, né? É uma burocracia incógnita. Bom, então, o caminho aqui, só para terminar a apresentação, a gente abre aqui para. Reforma tributária tem que ser parada de implementar e temos que rediscutir. Já temos a PEC 7, que é o modelo norte-americano, melhorado para as condições brasileiras. Então, a gente já tem isso aprovado. Detalhe também, político. Passou na CCJ, foi criada uma comissão especial, passou na comissão especial com unanimidade. Não teve um voto contrário, incluso do PT. Teve um voto contrário. Ela foi contemplada, ela foi levada a plenário. E o que ela faz? Ela faz o oposto. Mas se eles aprovaram o arcabouço fiscal, que também não entendem nada, não vão entender nada daquela sua proposta. Pois é, mas essa passou na comissão especial. As outras não. As outras foi tudo empurrado de urgência. Como é que eles fazem? Você tem o processo legislativo, só para deixar vocês aqui ao par e ao mesmo tempo cobrar se o processo legislativo foi tramitado ou não. Você tem uma proposta de emenda constitucional, como foi a PEC 7. O que eu fiz?
Tá, a proposta, demorei 2 anos para elaborar a proposta, chamei o pessoal lá da Receita, o pessoal chiou pra caceta, mas eu falei, essa tem que ser essa a proposta. Fomos ao cabo, montamos a proposta, peguei a assinatura de mais de 170 deputados, foram 180 por aí, pessoalmente, fazer, deputado, me ajuda aqui, o que que a PEC faz? Ah, isso aqui, ó, de mais poder para os municípios, menos poder para Brasília, descentraliza o modelo, ativa atividade econômica, desonera as empresas, você não paga imposto empresa contra empresa, que é o modelo americano, você não tem IVA entre empresas nos Estados Unidos, paga zero de Não imposto. tem nota fiscal entre Tem nota fiscal entre empresas. Você trabalha com um imposto só, que é o imposto de renda. Se você não é uma empresa que lida com o consumidor. Se você só lida com empresa, você não paga nada de imposto na receita. Nem imposto em folha, em alguns casos. Muito bem. Então, convenci lá 180 deputados, foi protocolado. Isso vai para a CCJ, que é de Comissão de Justiça, e também teve a CFT, Comissão de Finanças e Tributação. Aprovado na Finanças e Tributação, aprovado na CCJ. O que que acontece? Como é uma emenda constitucional, precisa criar uma comissão especial. Precisa criar uma comissão especial, porque é uma emenda constitucional, vai alterar a Constituição. Aí cria uma comissão especial com uma réplica do Congresso. É um mini Congresso ali, que vai para essa comissão. Aí, foi a Bia Kiss, que foi a relatora, não esqueci quem foi, o Passarinho, que foi o presidente. E o que acontece? Aprovou. Fizeram ajuste, melhoraram a proposta era minha, melhoraram a minha proposta, fizeram emendas que eu achei até muito boas. Passou unânime. Então está pronto para ir para o plenário. Agora sim pode ir para o plenário. Vocês entenderam o processo? Agora eu vou falar como é que foi feito todas essas aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Urgência, vamos acabar com o teto de gastos. Quem aprova? Pô, mas vamos acabar com o teto de gastos que está na Constituição? É isso aí, vamos acabar com o teto de gastos. Urgência. Quem que vai ser o relator? Pega alguém do plenário. Fulaninho aqui do Partido Centrão. Pronto, para acabar com o teto de gastos. Peraí, mas quem viu o texto? Ninguém viu o texto? Não, não, mas já está acertado com as lideranças aqui que a gente vai acabar com o teto de gastos. Foi direto para o plenário. Eu descrevi aqui todo o processo legislativo. Agora estou falando como é que foi todas essas. Foi direto para o plenário. Vamos acabar com o teto de gastos. Vamos criar o arcabouço fiscal. Foi direto para o plenário, relator de plenário. Chama aí urgência, vamos votar esse negócio. Mas peraí, e os impactos disso? Como é que vai ficar isso? Tudo acertado com as lideranças. Vota. Aí você tem os que são apadrinhados do Centrão, já estão na conta do governo. Tudo foi assim. Reforma tributária, mesma coisa. Como eu descrevi. Vocês entenderam a diferença do que é um processo legítimo e do que é um processo espúrio? Então, tudo que você está vendo aqui é processo espúrio. Então, vamos rediscutir isso de uma maneira legítima? É isso. E já temos uma PEC aprovada. Por que não? no Congresso. Enfim. Se eu tenho 40 anos de Congresso? Nossa, então só saber. Estou aqui pregando para o vigário. Não, eu só, o resto não tem, mas eu tenho Mas, enfim. Então, nós já de temos isso. frequentar o Congresso. Não tem Ah, de problema. frequentar, é. Frequentar. Ainda bem que não estava lá dentro. Não, não está lá dentro, É. nunca tive. Eu nem quero estar. Não. Eu também Desculpa, recomendo mas meu eu não filho, quero. nunca entre nesse negócio. Mas, enfim, a PEC já está aprovada. É uma PEC para discussão. Tá? É um modelo para ser discutido. Não vou dizer que é o modelo, mas o que a gente precisa aqui é rediscutir o que está sendo implementado. É possível? Todos os sindicatos fazendo um manifesto, escrevendo uma carta aberta, publicando isso. Isso tem efeito. Isso tem efeito. É um efeito político. Assim, ó, quero revisar. Não é pedir muito. Eu estou fazendo isso em todas as prefeituras. Vereadores, se a prefeitura não pede, ou se os vereadores em conjunto não pedem, o vereador pede sozinho. Ele mesmo faz a carta aberta. Eu, vereador, tal, quero rediscutir a reforma tributária. Não acho que vai ser bom para o nosso município. Cada um setorialmente, o seu setor de eventos, pode publicar. Não estou confortável com os impactos da reforma tributária. Não estou vendo. Quais são? Pois é, o senhor dentro do setor já pode até dizer só o fato de você não ter previsibilidade já é ruim. Então, faça um manifesto disso. Isso tem um efeito político com o deputado que vai falar, e eu aprovei esse negócio lá atrás, hein? Capaz ele nem ser reeleito, mas o outro deputado vai pegar essa bandeira e vai falar assim, eu quero representar. Tudo bem? Como é que vai, senhor? Tudo bem? Dia. Bom dia. Bom dia. o prefeito, tudo bem? Tudo bom, Marcelo?
Deputado, prazer em tê-lo aqui, que beleza. Prazer, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Vim trazer as boas notícias aqui de Brasília. Que difícil aí, né? Melhor impossível. Só espetáculo, é uma orquestra funcionando, lindo de se ver. Lindo. Tô brincando, sarcasmo, mais uma vez, não é? Sarcasmo e política não andam de mão dada, tá? O deputado, eu ia fazer uma pergunta. Então, tem mais um slide, não tem, Eduardo? Eu não sei qual é o fio, só para terminar aqui a apresentação. Bom, então isso está dentro do nosso Plano Brasil, tá? Mas eu acho que o Brasil não tem solução sem uma nova Constituição, tá? Deixar isso bem claro qual é a minha opinião, tá? A gente já acabou essa Constituição, tá? Então, isso é. A gente também tem uma proposta constitucional. A gente fez isso em 2021, publicamos. E a reforma política? Está tudo dentro Tem no Plano Brasil? Tem. Tem. E quem quiser acessar o Plano Brasil, tem ali um QR Code. Aqui. Fala toda a reforma política, É tem nesse aí. vários. É nesse aí. E aí tem tudo. Aí tem Qual é a reforma sua política, proposta de reforma reforma política bem ampla. com relação aos senadores, e deputados e representação popular? Tudo muda. Representação dos senadores muda. A representação. O Senado deixa de ser uma casa iniciadora, passa a ser uma Pode ser. casa só Só meramente revisora, revisora. O crivo para você ser senador aumenta a idade para 50 anos de idade, para você ser senador. A questão de deputados também, você precisa ter qualificação mínima para você ser um deputado. Tudo muda. Tem recall de mandato, tem referendo popular, tem iniciativa popular, tem tudo que abre o sistema. Todos esses cargos nomeados vão para referendo popular. Você pode nomear, mas ele vai ser referendado de uma maneira popular em algum ciclo eleitoral. Tudo isso está ali, em termos de reforma política. Sair do voto proporcional, entrar para o voto distrital, parlamentarismo. Então, tem um monte de reforma. O Temer falou que ele aceita a situação dos senadores hoje, que ele pode iniciar um processo, ele concorda com o formato de hoje. Como Ele assim? inicializar os projetos de lei. Pois é, eu acho Termina. contra isso. Sou contra isso. Porque Ele aí você... é a favor. Eu sou contra. Sou contra o Senado ter que poder Eu também iniciar. acho. Porque o que Eu vi acontece? como é que se você faz 41 senadores, pode mudar, pode parar o país. E outra coisa, como é na Inglaterra, que é o parlamento mais antigo. Começou com o Senado forte. Inglaterra quando foi criado lá o parlamentarismo com a gloriosa reforma lá, Glorious Revolution, 1688, 100 anos antes da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Eles criaram o Senado, ganhou força, o rei perdeu protagonismo e a Casa do Representante Popular foi criada, abriu para o House of Commons. Com o tempo, o House of Commons, que é o parlamento, que seria hoje os câmaras de deputados, foi ganhando força. E aí toda iniciativa popular vinha do House of Commons. E o Senado era revisor. Só que o Senado, durante até muito tempo, até esse século passado, ele ainda podia vetar e podia simplesmente neutralizar qualquer coisa que vinha da Câmara de Deputados. Então criava um modelo ainda aristocrático. Mas agora não. Agora ele pode só retardar o que o House of Commons quer. Então entra lá um projeto de lei, uma proposta, o Senado pode sentar em cima durante 6 meses. Mas não pode mais vetar. Então ele vai perdendo poder. Então a verdade é essa. Quer dizer, os Todos os projetos não são parlamentos... originários do Senado. Não, zero. Zero. É exatamente Totalmente isso que zero. acontece hoje aqui, né? Aqui tem o Senado propondo também. Então, Mas o que acontece é que é, a verdade é o seguinte: a maioria dos projetos que vêm da Câmara, que são iniciados na Câmara, tem mais chance de lograr todo o processo legislativo. Porque você está falando de uma vontade popular temporal e ampla. E enquanto que os Senados, por ser uma casa menor, o que é iniciado lá no Senado fica lá. E não é ele, A maioria das o coisas. senador não é representante do povo, é representante dos estados. Exatamente. Então, assim, tá tudo errado aqui, né? Assim, qual país está copiando o Brasil? Ninguém, O modelo político do Brasil é ótimo, vou copiar. O modelo econômico tributário do Brasil é espetacular. Nenhum país. aqui porque cada dia A gente é uma involução de qualquer tese. A gente está no final de ciclo aí.
Estamos numa ditadura, então significa que vamos ter uma Constituição. A verdade é essa, é inexorável que a gente vai ter uma Constituição. Se a gente não conseguir, não começar a debater, quem vai debater? O Temer, Gilmar Mendes, o Sistemão que vai debater. Então tem que vir uma Constituição da gente, tá certo? Senão ele está roubado. Porque vai vir uma Constituição nova. Então não adianta falar, não, não é momento, não é momento. É o momento. Vai vir. E eles já estão falando. Tanto que um sobrinho, um apadrinhado do Gilmar Mendes, foi quem está protocolando agora um plebiscito para fazer uma Constituição nova. Está tramitando, não tem assinatura ainda. Eu assinei. Eu quero isso. Mas quem está iniciando não sou eu. É um outro deputado lá que é apadrinhado do Gilmar Mendes. Então, assim, já está vindo, tá? Então, eu já estou dizendo, é bom a gente entender o que está em fluxo, porque se a gente não prestar atenção, e o poder que vocês têm junto com o eleitorado, o eleitorado qualificado, que vai de fato influenciar no voto final, é descomunal. Mas Um sindicato aqui se manifestando, vocês conseguem reverter esse processo, né, para uma próxima legislatura. No interim, não. De agora até 2027, é se comunicar, é fazer conscientização, é publicar. Nessa linha, a minha pergunta era a seguinte: você colocou ali os passos a serem seguidos, Uhum. numerados de 1 a 7. E depois você coloca a nova Constituição e vem um slide aí de prioridades. Sim. Você não acha que a prioridade principal nossa é o item 5, que é travar a reforma tributária, e o item 7? Sim, eu estou dizendo Como assim, prioridade imediata, sim, até sim, face sim. de uma eleição que vem agora. sim. Eu estou pensando o seguinte: essas prioridades, só para qualificar o que o senhor está falando, o senhor tem razão. E isso já dá para fazer agora. Isso. Isso já dá para fazer agora. Todos os setores da economia, se não precisa de todos os setores. Quem se manifestar vai ter influência, individualmente. Então, isso já pontua isso aí. Então, dando força individual a qualquer sindicato aqui representado, a qualquer grupo econômico representado. Isso já tem força, isso já dá uma chance da gente travar. Agora, travar em 26 já, entre 25 e 26. O pessoal começa a falar, puxa vida, temos que fazer, já começa a criar um movimento de reforma da reforma tributária, né? Então isso dá para fazer. O que é isso aqui? Que prioridades são essas aqui? Para estabilizar o país, tá? Isso aqui são prioridades de estabilização de país, não é o que dá para fazer agora. E muitas dessas prioridades não vão acontecer na cadência que eu estou sugerindo. Tem coisa que é prioridade 3 que vai acontecer agora, tem coisa que é prioridade 1 só vai acontecer mais tarde. É só passar rapidinho aqui, Eduardo, essas prioridades. O que tem uma. Bom, prioridade um, vamos lá, prioridade um. Isso do Plano Brasil, tá? Cada um item desse aqui tem 3, 4, 5 páginas aí, esboçando quais são os detalhes hoje. Eu trouxe alguns exemplares. Se quiser passar para eles. Tem reforma administrativa, que a gente mencionou, já temos proposta para isso também, maneiras de você fazer essa reforma. Reforma política, que envolve tudo aquilo que a gente mencionou aqui, do modelo político representativo, sistema eleitoral, regimento interno do legislativo, tal. Reforma do judiciário. O judiciário hoje é a ditadura do Brasil. Se não está falando da reforma do judiciário, não adianta reformar o resto. O judiciário será imperial e você não tem como estabilizar o país, tá? Então, eu diria que quer estabilizar o país, é isso aqui. Posso até dizer que a reforma do judiciário seja a primeira. Vamos adiante, Eduardo. Prioridade 2, reforma tributária, economia de livre mercado. Ainda precisamos desregulamentar muita coisa no Brasil, tá? Reforma da educação, acabar com o MEC. Acabar com o MEC, tá? É 200 e tantos bi que a gente manda para corrupto, para empresas que mamam e não entregam nada na ponta. Entregam doutrinação, entregam juventude perdida. É isso que eles entregam. Acabar com isso aqui. Tá? Mudar o sistema, temos lá uma proposta. Reforma do sistema de saúde. Outro antro de corrupção. Isso faz a vida de todos os deputados lá. Que bacana. Eu vou poder alocar aqui recursos em Santa Casa e é onde volta dinheiro para eles. Bota lá 1 milhão de emenda, ganha 200 mil na troca, em cada emenda, cada ano. Então, assim, é o que está. E eles têm o quê? 30, 40 milhões
para gastar. Quanto que disso vai ficar na mão deles como deputado? Por ano. Fora que você está perenizando um bandido. Que o cara ganha ali 30, 40 milhões de emenda parlamentar, individual, Isso garante a no mínimo, reeleição. isso no mínimo, tem as emendas especiais. Depois tem emenda especial de bancada, de setor e tudo mais. Fora que as do Estado, né? Estaduais. E aí o que acontece? O cara não só se pereniza no poder e fica rico. Esquece, o cara vai mudar alguma coisa? Não quer mudar nada. Individualmente ele não quer mudar nada. De reforma tributária. Oi? Isso ele não precisa saber de reforma Por isso que não tributária. saber, não está nem aí. Ele quer só que continue alimentando essa loucura. Reforma também da Previdência. Essa, então, vai quebrar o país, garantido, já está Isso quebrando. aqui está aqui, depois eu vou entregar. É o que quebra o país toda semana. O Haddad vem com uma nova cobrança, porque toda semana ele está sendo surpreendido. Só para qualificar aqui, dos custos da estrutura federal, você tem lá juros, tá bom, juros é um grande custo. A Previdência está lá, 400 e tantos bi de Previdência. Aí depois você tem saúde, educação, assistencialismo, aí já deu 110% do orçamento. E não tem nada para infraestrutura e nada para defesa. Nada, isso tudo é dívida. Eles financiam com dívida. Então, 100% do PIB está aqui, ó, dos gastos, né? Do que é arrecadado. Muito bem. Desses custos, o único que ele não consegue prever é a Previdência. Por quê? Ele não sabe quem está vivo e precisa receber Previdência, e ele está sendo chocado com um número grande de gente, mais pessoas vivas, e o assistencialismo cria um incentivo para as pessoas não trabalharem CLT. Não recordo. E ele não tem controle qual é o impacto Bolsa disso. Família é um inimigo Então, da Previdência. é o único custo que está assim, pum, explode na cara dele toda semana. Putz, tem menos contribuição, então tudo isso tem que sair. Putz, se bem que nos anos 80 era o inverso, né? Tinha uma base contribuidora gigante e uma base de aposentado bem pequenininha. Agora, como é sistema piramidal, você está com uma base que tira gigante, a base contribuidora diminuindo toda semana. Isso não é só o Brasil, é uma tendência mundial. O trabalho está mudando mundialmente. E o governo não faz a mínima ideia de como ele ainda ficar relevante num contexto do século XXI. Ele não faz a mínima ideia. O governo está ficando irrelevante. Já era quando teve a Revolução Informacional, né? Nós temos esse estudo aí, né? É. Nos anos 2060, nós vamos ter 2 trabalhadores para sustentar um velhinho. Eu acho que, olha, em 2060, o que vai acontecer? O governo vai ser uma mera gangue. Você já viu um Estado falido? Como é que é? Um Estado fracassado? Como é que é a Síria? A Síria não controla o seu território. Isso eu posso falar bem. Vivi lá. Pois é. Então, você me corrija se estiver errado. É isso aí. Como a Somália. Você tem uma gangue que chama-se governo e ela tenta controlar o território, mas não consegue, porque tem outras gangues lá que têm um modelo melhor, tem uma proposta melhor dentro do próprio território. A política é a religião. E é isso que é o futuro do Brasil. Se continuando isso aí, o futuro do Brasil é isso, é o governo virar uma mera gangue. E aí, pô, o governo? Ah, tá. Sim, não vai ser relevante, vai ter estruturas para você fazer o bypass e não vai ter esse impacto de nação que a gente deseja. O governo vira um problema, né? Um apêndice aqui que é um problema. Então, é isso. O Previdência está no cerne disso, porque ele está querendo canalizar tudo artificialmente para algo que não é mais sustentável. Então, não adianta querer falar, o modelo tributário que vai sustentar a Previdência. Acaba com essa Previdência. Não podemos mais discutir essa Previdência. Tem que ser outro modelo previdenciário Base tributária. que não seja estatal. O Estado não comanda mais, tira isso da mão do Estado, transfere para a iniciativa privada, deixa que cada um se vire com o seu modelo. Se um Estado membro quiser fazer uma previdência estatal obrigatória, faça, mas não a União. Esse aqui é o ponto aqui. Pode ir adiante, por favor. E os últimos é esse aqui, ó. Infraestrutura, energia, tecnologia, inovação, tudo que de fato é prioridade nos países que são as potências mundiais. O orçamentário deles está aqui, ó. Está aqui, ó. Veja o que, olha, patrimônio histórico, brasilidade, está ali. Botei por último ainda, hein?
Isso é quase que uma prioridade na China. Quem já visitou a China aqui? Passei um mês em 2009, faz tempo. Passei um mês em 2009. Deve ter mudado tudo, né? Em 2009, então, de 2009 já tinha mudado muito, né? E agora, então, mudou mais ainda. Mas eu me lembro que eu estava. Só tinha bicicleta, agora só tem carro. Ainda no minha, quando eu fui visitar, ainda tinha muita bicicleta. Mas o que que eu vi? Né? Toda a infraestrutura, defesa, tudo isso, a maior parte do investimento agora está nisso aqui. Acho que defesa é 4% do PIB chinês, está chegando a 4%. Mas patrimônio histórico, vamos lá, esse patrimônio, eu falei essa última coisa. Eu me lembro que em toda cidade que eu ia, tinha lá diversos museus e diversos, como é que eu digo? É estranho falar o nome, não é quiosque, mas fábricas estatais de artesanato. E lá você via funcionários do Estado ainda fazendo artesanato como era feito há 5.000 anos atrás. Falei, peraí, mas quer dizer que o Mao Tse Tung não acabou com, não fez essa revolução cultural muito bem, não, né? Ter acabado com toda a história da China, que foi não, Quase não. acabou, hein? Então, mas o atual governo isso não é nem atual, porque 2009 era outro governo, não era nem o Xi Jinping, era outro. Eles estavam reativando a cultura chinesa como um sentimento de força e de unidade nacional. E toda cidade tinha isso, financiado pelo Estado. Isso aqui era a prática nossa, aqui era aquelas esculturas, microesculturas em marfim, sabe, que é uma beleza incrível, uma delicadeza incrível. Que mas teve revivamento disso. Mas por que isso? Os museus estão impecáveis, as áreas históricas estão completamente imaculadas. Por que isso? Porque isso faz parte de você criar uma nação e de você estar dizendo ao seu povo: nós temos uma proposta, nós somos melhores que o resto. E nesse aspecto aí entra nas questões de defesa, infraestrutura, te digo de insider, porque nós não vivemos lá, nós só temos o que a mídia fala. Mas a sociedade chinesa, não é nem a propaganda, o rádio, a comunicação local, ela já está em guerra há algumas décadas com o Ocidente. Está preparando as gerações para entrar em guerra com o Ocidente. Algumas gerações. Isso tem impacto na educação, tem impacto na estrutura familiar, tem impacto na infraestrutura. Então, pasmem, não é só a China. A Índia está na mesma toada. E agora os Estados Unidos está querendo fazer isso e está todo mundo reclamando. Não, não pode, essa coisa nacionalista. Então, todos os países que de fato estão liderando a economia nacional, internacional, querendo se propor como uma opção, estão invertendo o orçamento. Estão gastando menos com o social e gastando mais com a infraestrutura, defesa, segurança e a questão cultural. Essa inversão orçamentária que a gente precisa também. Senão, nosso destino já está traçado. Já falei aqui, se tornar um Estado fracassado é muito fácil. Acho que acaba aqui, né, Eduardo? É isso. Vocês têm poder local, vocês têm poder de influência. Manifestem-se, publiquem com relação à reforma tributária. Eu acho que é uma coisa pequena a ser pedida aqui, de missão individual de cada um de vocês, ou do grupo, como vocês acharem melhor. A gente tem alguns exemplos, né, Zoana, que a gente pode passar para vocês verem como é que os outros estão se posicionando, para que se vocês quiserem se manifestar também. Mas isso tem um impacto, isso tem um desdobramento, isso gera notícia. E nós também divulgamos. Tal associação, tal sindicato, tal prefeitura, tal vereador, tal prefeito, todos falando contra a reforma tributária. Isso gera um efeito político de criar esse movimento. Olha, vamos precisar revisar isso para 2027. E eu quero candidatos que queiram revisar isso, que a gente precisa dessa base política para fazer essa mudança de novo. Agora, é possível. Isso é possível. Isso não é impossível. Isso é possível. Está na nossa mão e a realidade está aí. Se tiver algum setor indo bem com a reforma tributária, eu gostaria de saber qual que é, né? Então, a maioria deles já está reclamando. Então é isso, é só se juntar aí ao coro. E aí a gente vai fazer uma grande mudança. Obrigado, amigos.